uma grande alma partiu para o país da luz, onde antecipadamente ele, por conexão, já habitava. Denis foi um arauto da verdade, o apóstolo do Espiritismo, o continuador lógico da obra de Allan Kardec e o consolidador do Espiritismo. Coube a Denis desenvolver os estudos doutrinários, continuar as pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-la nas primeiras décadas do século. Claire Baumart nasceu na França em 1872. Tinha 45 anos quando começou a trabalhar para Leon Denis em 1918, permanecendo até os últimos dias ao lado do mestre de Tours. Entretanto, conheceram-o 20 anos antes, já com convicção espírita. Foi uma dedicada secretária do escritor. No dia da desencarnação de Leon Denis, para nós que havíamos ficado no plano material, uma dor perpassava o peito. Já os invisíveis que o guiaram, por certo, na jornada de volta, sorriam pela entrada do apóstolo na grande pátria imortalista. Minha vida foi de trabalho em favor da doutrina espírita. Nela encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Ao longo de minha trajetória, tive o privilégio da convivência com almas amigas. Claire Baumart foi a companhia solidária que me secretariava na lida. A partir de 1910, minha visão foi enfraquecendo dia a dia. Tinha na dedicação de Claire o auxílio necessário para a recepção e catalogação das centenas de cartas que recebia, fazendo questão de respondê-las a todas, apesar das minhas dificuldades físicas. Estar ao lado de Leon Denis em seu trabalho doutrinário era para mim motivo de satisfação e aprendizado. Os fatos dessa convivência enriquecedora cheguei a registrar em um diário. Manejava a pena para os novos escritos do mestre de Tours. Auxiliava-o no trabalho das revisões dos livros já publicados e organizava para ele toda a demanda de organização e catalogação dos itens da biblioteca e dos estudos. Terça-feira, 12 de abril de 1927. Pelas 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era perfeito. Estávamos, Georgette e eu, ao lado dele na cabeceira de sua cama. Georgette cuidava de Denis em relação aos afazeres da casa. Foi uma espécie de substituta da mãe dele, além de se somar como médium nas atividades do grupo espírita de Tours. Para Georgette, Denis fez seu último apelo. As suas últimas palavras
foram pronunciadas com extraordinária calma, apesar da muita dificuldade. É preciso terminar, resumir e concluir. Fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec. Nesse preciso momento, faltaram-lhe completamente as forças para que pudesse articular outras palavras. Às 9 da noite, o seu espírito se lançou alado, em direção às paragens espirituais. O seu semblante parecia ainda em êxtase. Leon Denis, o grande propagador da nossa causa, deixava o seu corpo e reunia-se às nobres almas que o precederam e guiaram. Jerônimo de Praga, Joana d'Arc, Durand e Kardec. Lutas ásperas combateu meu mestre, sem nunca exasperar e com uma paciência estoica. Soube impulsionar a marcha do espiritismo na França e no mundo. O auxiliei para a conclusão dos livros, artigos, conferências, cartas e visitas. Com a ajuda de Claire, Leon Denis fez-se um herói exemplar, utilizando-se do bom humor, esperança e um profundo amor pela humanidade. As memórias mais comoventes que recordamos são as milhares de almas que o procuravam, buscando consolo para suas dores e desesperos. Não raras as vezes, o mestre se comovia diante das grandes lutas. Não havia uma única correspondência que não era respondida com a devida atenção e espírito de fraternidade e esperança. Coisa comovente foi ler algumas de suas cartas que davam testemunho da utilidade de suas obras, como é o caso de uma enviada pela jovem Henriette, da região da Borgonha, que após os cumprimentos habituais, dizia: Meu caro mestre, não sabeis a alegria com que me dirijo a vós. Desde a morte do meu noivo Natan, pela terrível guerra que abateu muitos dos nossos jovens, meu coração se despedaçou, como um vaso raro e delicado que nos escapa às mãos. Julguei-me enlouquecer. As noites me assombravam, o medo e a dúvida, e pouco a pouco a ideia do nada foi se formando em minha mente. Noites a fio, escarnecia de Deus e, por fim, duvidei da sua existência. Para que viver? Perguntava eu. A vida, a partir de então, foi-me uma tempestade que, com as suas trovoadas, escarnecia do nosso presente e, com as suas escuras nuvens, rasgava-nos o futuro. Não havia esperança, meu bom mestre. O desespero me roubava o sorriso e as lágrimas faziam-me beber o fel da vida na taça do desespero. Líamos a carta das jovens juntos e ali atestava o poder consolador do trabalho de Denis. A jovem continuava o desabafo. Meu pobre Natan, como eu o amava. O desespero é a pior doença. O nada, a grande ferida, a descrença, uma noite antecipando a morte. E foi assim, no auge do meu desespero e dor, que a vida abriu uma nesga de luz em meio à tempestade. Tendo que acompanhar a minha mãe a Lyon para uma visita familiar, rumei com a minha prima Julie, ávida por novidades literárias, a uma livraria, onde encontrei uma de suas obras, Depois da Morte. De início, ao vê-la exposta,
Desconfiei do título, mas uma força misteriosa disse no fundo do meu ser: pega e lê. Eu obedeci. A introdução, qual remédio amargo e eficiente, arrancou-me lágrimas grossas, há muito represadas pelo desespero e pela dúvida. Um dos que amais irá morrer. A morte passa, ceifando essas flores brilhantes, para só deixar hastes fanadas. Morte, morte. Dura e comovente palavra. Sabei que fui arrebatada do inferno para o céu. Passei a tarde até a alta madrugada, lendo a vossa comovente obra. Por fim, a dúvida cedeu à esperança, e a tempestade fez-se dia claro e fresco, colorido por vibrante arco-íris. O suicídio, que me era uma ideia plausível, fez-se horror distante. A vida voltou a sorrir. Hoje, frequento um pequeno grupo, onde o meu querido Natan vem falar-me, dando-me provas da sua identidade. A jovem Henriette, a quem o trabalho de Léon Denis salvara, passou a sorrir. Depois da morte, tornou-se para ela uma obra sagrada. Com a carta, atestávamos seu testemunho de admiração e gratidão. Claire assistiu aos dias heróicos do Espiritismo e se manteve fiel ao ideal que Léon Denis lhe transmitira até o fim. Poucos meses antes de sua desencarnação, era ainda assídua participante das realizações do Chenon Tourangeau, a principal entidade espírita de Tours. As conferências realizadas em uma das belas salas da prefeitura, escreve Robert Forestier, interessavam-na vivamente e era raríssimo estar ausente, apesar de sua avançada idade. Sua presença na primeira fila do auditório era um reconforto para todos, um patrocínio de particular valor. Em 15 de janeiro de 1961, Claire Beaumard cerra os olhos para o mundo físico. Vai ao encontro do amigo e mestre Léon Denis. Claire Beaumard firmou fileira de trabalho ao lado de Léon Denis na meritória tarefa de consolo. Almas e mais almas viram a luz após a tempestade do desespero. A essa dupla, nesses tempos sombrios em que a terra chora a partida de milhares de seus filhos, queremos desdobrar nossos agradecimentos. As letras que apontam estrelas, pensamentos de Denis, na colaboração de Claire Beaumard, se configuram em pão aos que têm fome espiritual, esperança para os desesperados, bálsamo para os doridos do coração, vida para os que temem as sombras da morte. Chegará afinal um dia em que o espírito, depois de haver percorrido o ciclo de suas existências terrestres, depois de se haver purificado através dos mundos por seus renascimentos e migrações, vê terminar a série de suas encarnações e abrir-se à vida espiritual, definitivamente a verdadeira vida da alma, donde o mal, as trevas e o erro estão banidos para sempre. Tal é a vida eterna, magnífica, a vida do espírito purificado pelo sofrimento.
ah.